trabalhando junto com pesquisação, e o último projeto de pesquisação, por exemplo, foi na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E tem a unidade de pesquisa clínica e estavam tendo um problema de capacidade de atendimento de protocolos de pesquisa clínica. Então, aplicando uma parte da nossa tese, a gente já conseguiu aumentar em 20% a eficiência para a Faculdade de Medicina em relação à captação de novos projetos. E temos interfaces com outros grupos de pesquisa e acreditamos que a questão da inovação, ela parta muito dessas... A inovação, ela também parte muito de você conectar temas distintos. E vimos no RBI uma oportunidade de contribuir a uma discussão que, particularmente, achamos bem importante. E foi também tema da minha dissertação de mestrado. Então, eu sugeri, foi bem aceito pelo grupo, estávamos trabalhando com teorias voltadas para capacidades dinâmicas, e resolvemos trabalhar com uma teoria agora da psicologia social voltada para a questão do rendimento básico incondicional. Eu poderia apresentar daqui, para poder conseguir ver os slides? Tudo bem. Peraí que desconectou, só aperta ali. Aperta aqui. Quem desconectou? Então, as representações sociais, como eu falei, é uma teoria vinda da psicologia social, e que foi, só por uma questão mesmo didática, foi idealizada por Moscovici, em 1961, um romeno naturalizado francês, e elas equivalem à teoria do senso comum, como que se forma o senso comum na sociedade. É um fenômeno relacionado com como que os sujeitos interpretam determinado objeto, como que externalizam essa compreensão que tem sobre aquele objeto que está em questão. É uma teoria científica de como os indivíduos explicam os objetos sociais através da interação com o meio. Enfim, as teorias do senso comum são elaboradas e partilhadas em conjunto, são resultados do processo de representar de acordo com essa ótica. Resumindo bem, o ser humano é um ser social, ele tem suas crenças, tem seus valores, e ele interage em grupo. Então, por vezes, nessa interação do grupo, como se o indivíduo como se todos nós estivéssemos num cenário, fôssemos atores e representássemos papéis frente a a plateia para a qual nós nos apresentamos. Então, pode ser que eu tenha uma crença em determinado valor. Mas, de acordo com a plateia que eu estou falando, eu prefiro externalizar alguma outra crença, porque isso também faz parte da socialização. E aí a teoria ela consegue contrapor aquilo que você fala com aquilo que você acredita. Ela mostra essa lacuna entre o que você está expressando, acreditar, e o que de fato você acredita. E elas consideram a existência de dois universos, né? O universo consensual e o universo reificado. E o universo consensual é esse universo criado entre as interações, na comunicação, no dia a dia, assistindo uma TV, conversando com os amigos, trocando uma mensagem por WhatsApp, e é onde surgem as representações sociais. E o universo reificado já é o universo científico, é onde você faz uso do método científico para solução de problemas. Então, as representações sociais, elas
residem em outro universo, no consensual, esse universo mais interativo. E aqui alguns exemplos de aplicação da teoria das representações sociais em outros estudos. Eu fiz parte da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O autor Guedes, ele queria pesquisar práticas de responsabilidade social empresarial. Então, ele fez uma pesquisa numa cidade chamada Volta Redonda, no interior do estado do Rio, vindo aqui para São Paulo, pela Dutra. E 98% das pessoas, isso envolvendo todas as classes sociais. Ele foi no principal shopping da cidade, foi no camelódromo, para tentar identificar os hábitos de consumo. E aí, quando ele mostrou um cosmético para as pessoas, ele falou, olha, esse cosmético aqui foi produzido num processo tradicional, ele agride o meio ambiente, tem seus impactos. Já esse outro aqui foi desenvolvido numa ótica de sustentabilidade. A organização ela produziu com responsabilidade perante a sociedade. E num teste estatístico também, quadrado, você diz se é estatisticamente significativa a diferença ou não. E a diferença entre os valores apresentados às pessoas. E aí, como resultado, 98% das pessoas se diziam dispostas a pagar mais. Mas, quando foi contrapor a fala com a realidade, viu que 92% dessas pessoas de todas as classes sociais consumiam produtos piratas. E o que estimula mais o consumo de produto pirata? É a questão do preço. Então, na frente do grupo, eu vou falar uma coisa, olha, acho muito bacana, eu pago sim mais caro, é muito importante, mas no meu interior, lá no meu universo lá consensual, nesse universo consensual é muito bacana, mas minhas crenças lá têm uma outra coragem. E outra pesquisa também, feita em 2012, entre universitários, perguntando sobre o que eles achavam da responsabilidade social empresarial. 90,5% descreveram como um investimento. E só 4,1% disse que não, a responsabilidade social é um custo, não é legal as empresas mexerem nisso. E aí, quando foi ver o resultado mesmo, 5% escreveram a responsabilidade social como papel das empresas. Olha, bacana, é muito importante, os líderes precisam pensar nisso, mas isso é papel do governo. Bom, aí tem a lacuna também entre o que se fala e aquilo que se vê na prática. Então, são alguns resultados da aplicação dessa teoria. E daí emerge o nosso objetivo de pesquisa, né? Que era identificar as representações sociais dos brasileiros sobre o rendimento básico. O que de fato os brasileiros acreditam e não o que eles estão falando que acreditam. E isso tem uma certa relevância, né? Porque a gente até botamos a figura do iceberg, que é bem representativa, né? O que a gente vê é só uma parte do que realmente está acontecendo. E as representações sociais, elas possibilitam conhecer e identificar as crenças dos indivíduos. Então, se eu vou estabelecer um grupo, por exemplo, para colocar isso adiante, é importante eu não somente ouvir o que as pessoas estão dizendo, mas identificar no que de fato elas acreditam. Se elas realmente... bem brevemente, tive uma experiência com alunos no período passado, que eles iam participar de um programa de trainee para uma empresa tabagista. E o valor da bolsa para trainee, comparando-se com o mercado, é altíssima. E eles estavam maravilhados, bem empolgados em participar. A primeira pergunta que eu fiz a eles foi: quem aqui fuma? E ninguém fumava. E eles iam participar do programa trainee para aquela empresa. Eu falei, bom, se me permitirem uma licença poética, eu vou ali fora, vou comprar um maço de cigarro, e aí vocês podem começar a fumar. Eles, não, que isso, professor? Poxa, quantos anos vocês têm? 25, 26, já fumaram? Não. E não vão começar a fumar agora? Não. Mas vocês vão participar do programa de trainee de uma empresa tabagista. E quando vocês chegarem aproximadamente ao primeiro ano, no final do primeiro ano desse programa trainee, vocês vão ser obrigados a ir para a área comercial. E vão precisar atuar com distribuidores. E aí, olhando para a estatística, mais de 90% das pessoas começam a fumar a idade entre 12 e 14 anos. E também, acima de 90%, me fugiu exatamente o valor exato,
mantém uma fidelidade à primeira marca de cigarro que experimentou. Enfim, então como que você faz para aumentar o consumo de fumo? Você faz uma propaganda, mas que tenha um grande apelo a um público juvenil, para que eles comecem a fumar, porque você não vai convencer alguém de 25, 30 anos a começar a fumar, e que a primeira marca seja dentro do que essa empresa comercializa. Estão dispostos? E aí eles começaram a perceber também a diferença entre as crenças e as atitudes deles. E na coleta de dados, né, para identificar essa diferença da fala para as representações, primeiro foram feitas entrevistas, depois agora a gente está na fase de coleta de questionários. Ainda não temos a totalidade dos questionários, então temos uma visão parcial do que é o estudo. Nas próximas 2 semanas vamos encerrar essa etapa. Em relação ao perfil, né, bem próximo, homens e mulheres, se já tinham experiências em recebimento de cotas, aproximadamente 20% sim, o restante não, e as cotas relacionadas mais a emergirem de escolas públicas para entrarem no nível superior, e outras relacionadas à questão da etnia ou à questão financeira social. Nível de instrução, em termos de curiosidade, e os cursos bem misturados, diversos cursos de todas as áreas do conhecimento, abrangendo todas as áreas do conhecimento. E aí, se recebimento de cotas de mais aproximadamente 20%, e 37%, quase 38%, já tinham recebido bolsas, dos mais variados tipos também. Em termos de renda familiar mensal, a maioria está entre 4 e 5 salários mínimos, 1 a 3 salários também, bem grande. E aí perguntar também o direcionamento político de cada um. Isso é importante quando vai entender as representações. Se fosse atribuir um rótulo a si, qual o seu posicionamento político? Indo do extrema esquerda até a extrema direita. Foi interessante que ninguém se disse estar nos extremos. Apesar de que na fala, no grupo focal, então, foi quase que uma guerra ali. Quase que uma guerra. Se tivesse alguma faca, alguma coisa ali, acho que ia sair algum problema. Foi bem interessante. Mas ninguém se disse de extremas e colocaram um posicionamento mais esquerda-direita e se aproximando muito do centro. Centro-esquerda, centro-centro e centro-direita foram os maiores. Dá para notar pelo gráfico. Formação das representações, a gente tem 2 processos. Um é a objetivação. Eu sou deparado com algo novo, algo que eu ainda não tinha sido defrontado, sou apresentado, e aí eu tento colocar aquilo ali próximo a algum objeto, algum elemento que já seja do meu conhecimento. Eu tento encaixar aquele novo elemento dentro da perspectiva que eu já tenho, dentro das coisas que eu já acredito. E tem a ancoragem. A ancoragem eu vou tentando atribuir valores. Para que isso serve? Como é que isso funciona? Como é que isso pode acontecer? Então, quais valores eu atribuo a esse objeto aqui que é semelhante? Aqui um exemplo de objetivação é uma parábola, né, uma curta história que tem de homens cegos que viviam numa tribo que nunca tinham visto um elefante. Quando eles foram correndo para tocar o animal, para tentar identificar. Aí um disse que parecia com uma cobra, o que, no caso, segurou a tromba do elefante. Outro dizia que parecia com o tronco de uma árvore, o que segurou a pata do elefante. Outro dizia que parecia um muro, alguma coisa do tipo. E cada um foi falando em partes aquilo que o animal parecia. No limite, todos estavam certos, nenhum deles estava errado, mas também não estavam certos. Então, isso é objetivação, você tentar trazer para algum objeto semelhante àquilo que você já conheça. E a ancoragem mesmo é você estabelecer uma âncora, tentar mostrar
quais as possíveis utilidades daquele elemento novo. E aí, transportando isso para a nossa pesquisa, a objetivação na etapa inicial de entrevista Grupo Foco é o Bolsa Família, o RBI é um Bolsa Família ampliado. Isso seria o RBI para o Brasil. Que os respondentes tiveram, os participantes tiveram. E a ancoragem, o que é o Bolsa Família? E aí, as mais diversas falas, né? É importante no primeiro momento, incentiva a ter mais filhos, é uma política de pão em circo, é como dar o peixe e não dar a vara. Acredito que você já tenha ouvido bastante essas coisas na parte da manhã, né? Muita gente recebe sem merecer. Tem isso aí assim, codificado? Não, aqui no momento não, mas tem análise de conteúdo, e análise de conteúdo, né, pela Bardan 77, ela vai mostrando as categorias, vai codificando em categorias e com a frequência de cada categoria vai aparecendo mais. Mas esses aqui chamaram bastante atenção mesmo nesse primeiro momento. Deveria ter uma estratégia regional, e quando se fala sobre o RBI, né, vai ter inflação. É como chegar para estacionar com um carro bem caro. Aqui foi no grupo Foco que surge a pessoa, a garota, a universitária, até uma universitária que deu o exemplo. Ela falou: olha, eu quando vou com o meu carro para estacionar, não que isso aconteça no Rio, né? No Rio de Janeiro não acontece isso. Talvez tenha acontecido aqui em São Paulo. Não perguntei a ela. Mas ela diz que quando chega com o carro para estacionar, e o carro dela é bem humilde, os flanelinhas falam: deixa R$2, deixa um refrigerante, tá tudo certo. Quando ela vai com o carro do pai dela, que é uma picape, cabine dupla, nas palavras dela, o preço já aumenta. É R$10, já começa a partir de 10. E ela usou essa mesma ótica para poder representar ou se as pessoas tivessem um rendimento básico. Falou: bom, se as pessoas souberem que você está com mais dinheiro, o preço vai aumentar. O outro falou: não temos moralidade para adotar. Há muita corrupção com as pessoas e com os políticos. Ele falou muito da corrupção do cidadão. E é provável que funcione melhor e menos corrupto. Então foram essas que chamaram mais atenção. Sobre o Bolsa Família, aí também a gente... baixei rapidamente no SPSS, ainda não foi feita a análise completa, mas chamou muita atenção, né? 27% é contra e 73% é a favor. E isso mesmo com muito... Então, você vê que muitas pessoas que se dizem de direita, no SPSS mostrou que muitos que se dizem de direita são a favor do Bolsa Família. Agora, muitos também que se dizem de esquerda são contra o Bolsa Família. Tem as duas situações. E eu sou a favor, 73%. Mas isso é um custo, 52%. Também no Biostat é uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Então, muita gente que está dizendo que é favorável, na verdade, considera como um custo, colaborando para a discussão numa visão positiva. E aí, melhor opção que representa os efeitos, né, do Bolsa Família, indo do totalmente negativo para o totalmente positivo. Ficou bem ali muito mais positivo do que negativo, esse em lilás, e em vez, né, um equilíbrio entre positivo e negativo. Também bem equilibrada, estão bem equilibradas as visões. E sobre aqueles que são a favor do Bolsa Família? E aqui as falas também chamaram mais atenção, todas elas retiradas do contexto de entrevista, ou da resposta do questionário, ou do grupo focal. Incentiva a escolarização das crianças, a adesão às campanhas de saúde. Enfim, foram os diversos argumentos utilizados a favor. Agora, chamou a atenção que mesmo muitos, mesmo aqueles que são favoráveis, a grande maioria não conhece a estrutura do programa, os valores que são praticados.
E contra, né, também muito falado aqui, daqueles que são contra, o porquê de serem contra. Só a favor de geração de emprego e oportunidade. Infelizmente, a maioria dos beneficiários não entendeu que é uma ajuda, não um motivo para trabalhar. Então, tem alguns conceitos negativos, já não entende-se mais como preconceitos, mas sim conceitos construídos de uma maneira equivocada. E sobre o RBI no Brasil, também a grande maioria é favorável. Isso independente de se dizer de direita ou de esquerda, né? Muitos favoráveis a ideias e sempre com a preocupação em relação à operacionalização, em relação à estruturação. Os que são contra também a ancoragem está muito no Bolsa Família. Os motivos que falam por que é contra em relação ao Bolsa Família também apresentam para serem contra ao rendimento básico. A questão da inflação, de onde vai sair o dinheiro, mais dinheiro pode gerar mais corrupção, coisas bem nesse sentido. E aí algumas considerações também para o futuro, de acordo com a pesquisa até o momento, né? O que a gente achou bem interessante seria a despersonalização do RBI, não atribuir a um grupo político, a um determinado político, porque é um ponto de resistência muito grande em relação ao Bolsa Família. Então, ajudaria a reduzir as resistências. Consolidação de normas de auditoria, né? As pessoas querem muito ver o Bolsa Família funcionando de uma maneira melhor estruturada, de uma maneira que tenha menos notícias negativas sendo veiculadas, até ver um próximo passo que entende que seja a evolução. E também acredito em normas para o recebimento, que as pessoas continuem estudando, continuem procurando atividades produtivas. Então, até o momento, é o que a gente tem para a nossa pesquisa.